Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o 23. E o título dessa mensagem é Cuidados para não terminar mal, mesmo tendo começado bem. Tem gente que começa bem, mas não termina bem, termina mal. Quais são os cuidados, pastor, que nós precisamos ter? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua, da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele.
e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale e nos conduza, e que essa palavra possa produzir aquilo para a qual ela foi destinada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui um episódio de um rei que foi extremamente favorecido pelo Senhor, o rei Uzias. E a Bíblia Sagrada nos diz que a sua fama se espalhou, ele conseguiu grandes êxitos, e aquilo subiu ao seu coração, e ele extrapolou as suas funções, que era de reinar, e quis exercer, além do reinado, quis também exercer um papel que era específico dos sacerdotes. E o Senhor o feriu de lepra. E a partir daquele dia, Uzias perdeu o seu direito de reinar sobre Israel e viveu recluso o resto dos seus dias. E eu pensando na história desse homem, como a vida ela é dinâmica. A vida, ela tem os seus momentos de êxtase, mas tem também os seus momentos de tristeza e desengano. Um dia está havendo luto em uma casa, e no mesmo dia, às vezes na mesma hora, em outra casa, nas proximidades, está tendo uma festa, uma celebração, um aniversário, um casamento. Então, veja como a vida ela é interessante. Como os momentos de alegria e de tristeza se alternam na vida de todo mundo. A história das nossas vidas não é diferente. A nossa vida, ela pode ser uma história de ladeira acima, mas ela também pode ser uma história de ladeira abaixo, dependendo de quê? De uma série de escolhas que nós fazemos na vida. Algumas acertadas, outras equivocadas. Mas o fato é que, se há algo na vida que nós não podemos deixar de fazer, que nós estamos condenados a fazer, são escolhas. Eu não posso deixar de fazer escolhas. Se eu disser, mas eu também não quero ter trabalho com escolha nenhuma, não vou fazer nenhuma escolha. Isso já é uma escolha. Você escolheu não escolher. Então, o fato é que as escolhas vêm na nossa vida. Os momentos vêm, as oportunidades surgem. E cabe a nós, através de uma série de critérios que nós temos e utilizamos, fazer essas escolhas. E essas escolhas vão determinar se a nossa vida será bem-sucedida ou se a nossa vida será mal-sucedida. Uzias, este rei sobre o qual nós vamos nos debruçar sobre a sua história, ele fez algumas escolhas equivocadas. E ele acabou terminando mal, apesar de ter começado bem. Então, a nossa meditação nessa manhã é, olhando para a vida de Uzias, olhando para o seu exemplo, o que aconteceu com ele, identificar
nos seus atos, nas suas atitudes, por que ele terminou mal, mesmo tendo começado bem. Para quê? Para que nós possamos olhar para a vida dele, tirar ensinamentos, tirar lições, para que nós não incorramos no mesmo erro. Para que ao final da nossa vida, da nossa história, quando nós olharmos para trás e fizermos uma retrospectiva, nós possamos dizer: estou terminando bem. Posso não ter começado bem, mas estou terminando bem. Ou eu comecei bem, continuei bem e estou terminando bem. Esse é o desejo, o meu desejo para você que está aqui nessa manhã. Pastor, o que é que nós podemos aprender com a vida de Uzias? Para não incorrermos no mesmo equívoco que ele incorreu. Primeiro, eu diria que para você terminar bem a sua jornada, você deve proteger a sua fé e que você deve ter cuidado com os seus relacionamentos. No versículo 4 do texto que nós lemos de 2 Crônicas 26, versículo 4, o texto diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. No versículo 5 diz que ele propôs-se a buscar a Deus. No próprio versículo 5 também diz que Deus o fez prosperar. Ou seja, ele começou bem, começou buscando a Deus, começou servindo a Deus, Deus abençoou a sua vida. Irmãos, Uzias tinha tudo para dar certo na sua vida. As condições lhe eram favoráveis. O texto que nós lemos diz que ele derrotou os seus adversários, que ele implementou um programa de construção de cidades. Sua fama se espalhou nas imediações e aos arredores, chegando até ao Egito, o país vizinho. Tornou-se poderoso, um exército de 307 mil soldados, equipado e preparado para a guerra. Ou seja, apesar de ter todo esse aparente sucesso e uma demonstração de temor a Deus na sua vida, ele descuidou-se da sua espiritualidade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele não aboliu a prática da idolatria no seu reinado. Que ele queimava incenso nos altos. O que era isso? Era uma prática idólatra que tinha em Israel, desde quando Israel chegou na terra prometida. Era uma prática dos povos que já habitavam a terra de Canaã. Eles subiam nas montanhas, nos lugares altos, porque havia uma crença de que você indo para um lugar mais alto, você está mais perto dos deuses. Por isso que as pessoas vão para o monte orar. Porque tem aquela ideia de que se eu subir o monte, eu vou estar lá no ponto mais alto, eu vou estar mais perto do céu, eu vou estar mais perto de Deus. Se você olhar uma passagem paralela a essa, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 15, no versículo 3, o que é a passagem paralela, para você entender? É um texto que fala, que relata a mesma história, que situação, só que está em outro trecho da Bíblia. 2 Reis 15, 3. Quando fala de Uzias, diz o quê? Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, o seu pai. E aí no versículo 4. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte: nas nossas vidas não pode haver espaço para nenhuma prática que concorra com o nosso amor e devoção a Deus. Eu posso fazer uma série de coisas certinho. Eu posso ser aquela pessoa que as pessoas até brincam. Eu não vou andar na linha não, porque senão o trem me pega. Você pode ser aquela pessoa que anda na linha, tudo certinho. É um bom
pai, boa mãe, bom cidadão, bom profissional, bom amigo, mas eu quero lhe dizer que nada nem ninguém na sua vida pode estar acima de Deus. Uzias começou demonstrando um temor a Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que ele não retirou a adoração a deuses que foram encontrados naquela terra. E que por isso, por causa disso, por não ter cuidado da sua fé, por não ter vigiado, ele acabou fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, simbolicamente, porque fisicamente ele é um órgão, como todos sabemos, mas o coração, simbolicamente, ele é o símbolo das emoções, dos sentimentos. Né? Quando a gente diz, olha, eu te amo de todo o meu coração. Ou seja, nós estamos dizendo o quê? Que há em nós um sentimento para com aquela pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque no coração, onde se passam as emoções, as escolhas, é ali que é o ponto nevrálgico da nossa vida. É ali que acontecem situações, escolhas, sentimentos que definirão a nossa vida e o nosso futuro. Então nós temos que guardar o nosso coração. Coração também aqui é sinônimo da fé, porque a fé, ela entra aqui em mim. E Uzias não guardou o seu coração. Ele não vigiou no seu relacionamento com Deus. O próprio Jesus, falando lá em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, quando as pessoas indagam a ele: Senhor, na lei de Moisés temos lá 10 mandamentos. Nós temos vários costumes. O que a gente deve fazer? E Jesus, ele sintetizou em uma única frase. Ele sintetizou e resumiu todos os mandamentos, toda a lei. E ele disse o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nada na nossa vida, nem uma situação e nem uma pessoa, pode ser concorrente com o nosso amor a Deus. Nós precisamos. Eu amo meu filho, eu amo minha mulher. Eu amo minha mulher. Estou casado aí perdi até as contas. 28 ou 29 já. Quase 29, né? Minha filha está ali atrás, 26 anos de idade. Meu filho não está aqui, tem 24. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Mas o meu amor a eles não é maior do que o meu amor ao Senhor. Por quê, pastor? Porque é o meu amor a Deus que me dá o equilíbrio para que eu possa amá-los na devida proporção na minha vida. A Bíblia Sagrada diz que Salomão, o rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, até o meio secular, escreve livros sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, ele era um homem temente a Deus. Mas ele se envolveu em vários relacionamentos que o levaram à idolatria. E nem mesmo a sua tão famosa sabedoria o poupou da queda. Acompanhe comigo aí 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 3. 1 Reis 3:3. Diz o seguinte: Salomão amava a quem?
ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Porém, o quê? Sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Olhe como é parecido com a história de Uzias. E Uzias já viveu depois de Salomão. Poderia ter aprendido com ele. O bom da história é a gente olhar o passado e aprender com ele, para não repetir os mesmos erros. Outra coisa melhor ainda é a gente aprender com os erros dos outros, para a gente não sofrer as consequências. É bom quando a gente aprende com os nossos erros? É. Mas é melhor ainda quando a gente aprende com os erros dos outros, porque aí a gente é poupado da dor e do sofrimento. E em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 1, olha o que foi que aconteceu com Salomão. 1 Reis 11, 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Diz que Salomão ele tinha no seu harém 300 esposas e 700 concubinas. Por quê? Todas eram mulheres de relacionamento com ele? Não, mas havia uma prática. Qual era a prática? Casamentos que eram, na verdade, alianças militares de cooperação entre os reis. Como Salomão foi o rei que mais expandiu o reino de Israel, porque ele pegou uma situação favorável, Davi, assim, o rei guerreiro, que havia conquistado e expandido. Então, Salomão, quando ele assumiu no tempo de tranquilidade do ponto de vista militar. E ele fez muitas alianças comerciais. E essas alianças eram celebradas com casamentos. Então, ele fazia aquele casamento, aquela aliança, a esposa vinha morar no palácio, ele não tinha nem acesso, ficava lá no harém. Mas o fato é que essas mulheres vinham com as suas tradições, com os seus deuses, com a sua religião. Versículo 2. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Sendo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. O apóstolo Paulo, falando acerca da importância dos relacionamentos e do nosso cuidado com a fé, ele diz o seguinte lá em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se a gente tivesse um ditado popular dos nossos dias, para esse versículo aqui, seria, sabe o quê? Diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como você se envolver com pessoas, em relacionamentos com pessoas que não tenham temor a Deus, que não tenham uma boa índole, que não sejam pessoas decentes. Não tem como você acabar influenciando. Geralmente, são influenciadas de forma negativa. Então, cuide, guarde seu coração, cuide dos seus relacionamentos e guarde a sua fé. Porque Paulo também, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, ele dando instruções para Timóteo, que era o seu discípulo, que era o seu mentoreado, ele disse o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo o quê? A fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E Paulo falando para Timóteo, Timóteo, combate o bom combate. Guarda a fé. E o próprio Paulo, no final da sua vida, ele dá o testemunho lá em 2 Timóteo 4,7, quando ele diz: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Você quer terminar bem a sua vida? Olha aqui o exemplo de Paulo, não de Uzias. Uzias começou tendo fé, mas não combateu o bom combate e não guardou a fé. Primeiro conselho, para que se você quiser terminar bem a sua jornada, cuide da sua fé e dos seus relacionamentos. Segundo, se você quer terminar bem a sua jornada nessa vida, guarde o seu coração da contaminação do orgulho. No versículo 16 do 2 Crônicas, capítulo 26, que nós estamos lendo. No versículo 16, olha o que foi que aconteceu com Uzias. Diz o texto: mas havendo-se já fortificado, Uzias começou a se fortificar, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O poder, a fama, a riqueza subiram ao coração do rei, de forma que ele perdeu a noção de limites. Quando uma pessoa perde a noção de limites, ela nunca se dá bem na vida. Uzias era rei. Ele tinha todas as pessoas debaixo do seu comando. Mas Deus não o chamou para ser sacerdote. Deus o chamou para ser rei. E aqui, por causa da sua fama, por causa das suas conquistas, ele achou que ele não apenas poderia exercer as funções de um rei, mas poderia também começar a exercer e tomar o lugar do próprio sacerdote. Irmãos, a Bíblia diz, lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Não deixe o orgulho, por mais que você seja bem-sucedido, por mais que você obtenha sucesso naquilo que você faz, não deixe que isso suba a sua cabeça, não deixe que isso faça com que você se sinta superior aos demais, porque você não é. E perca a noção de limites, porque foi isso que aconteceu com o rei Uzias. A Bíblia Sagrada nos diz que teve um outro rei na história de Israel. Na verdade, o primeiro rei da história de Israel, antes de Davi, que foi Saul. Saul começou bem, começou humilde. Quando Deus o chama para ser rei, chama o profeta para ungir, ele fica todo encabulado. Eu tenho certeza que sou eu que sou a pessoa escolhida para reinar sobre Israel. Mas depois que ele assumiu o trono, ele se tornou teimoso, ele se tornou soberbo, ele se tornou vaidoso, ele se tornou amante de si mesmo. Acompanhe comigo a história dele. 1 Samuel 9, 21. Olhe quando ele vai ser escolhido. 1 Samuel 9, 21. Samuel chega e diz: olhe, Saul, eu vim aqui te ungir porque Deus escolheu você para ser rei de Israel. E veja qual é a resposta de Saul. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Humilde, não se achava digno, mas depois que assumiu o trono, se ensoberbeceu. A vaidade tomou conta da sua vida. E como nós vimos, o orgulho precede a queda.
Pastor, qual é a atitude do meu coração com relação a essa questão do orgulho? Eu vou deixar que a própria Bíblia responda. Provérbios 3, 5. Aqui está como é que deve ser o nosso coração. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Deixe que o Senhor controle os seus sentimentos e emoções, ao invés de você tentar agir na sua própria força, naquilo que nós chamamos de braço da carne. Não se orgulhe, não se ensoberbeça. Porque quando nós tentamos resolver na nossa força, nós damos lugar à ira, nós damos lugar à raiva, ao ressentimento. Nós muitas vezes queremos impor a nossa vontade. Lembra-se de Moisés? Moisés foi criado pela filha de Faraó, mas um dia Moisés soube que ele não era egípcio, que ele, na verdade, era do povo hebreu, que estava vivendo escravizado por Faraó. Quando ele soube dessa verdade, ele começou a entrar em conflito consigo mesmo. Por quê? Porque ele morava no palácio, sendo criado pela filha de Faraó. Um dos candidatos a herdeiro do trono. Só que quando ele um dia se deparou com a situação, ele viu um soldado egípcio batendo num hebreu, provavelmente naquelas construções, daquelas pirâmides que até hoje são visitadas ali no Egito. Aquilo ali tudo foi construído com mão de obra escrava. E aí, o que foi que Moisés fez? Ele olhou para o lado, aparentemente não tinha ninguém, não tinha câmera de segurança, é óbvio. Não tinha ninguém vendo, então ele vai e se lança sobre o soldado e mata o soldado. Com raiva da opressão que ele estava fazendo àquele hebreu. E o que foi que aconteceu? Ele cometeu assassinato. E por causa daquilo, no outra vez, quando ele viu dois hebreus brigando, ele disse, foi tentar apartar, disse, pessoal, não briguem entre vocês não. Vocês têm um inimigo e não são vocês mesmos, são os egípcios. E o que foi que eles disseram? Porventura, você vai nos matar igual matou aqueles soldados egípcios? Aí, ele disse, alguém viu. E a coisa ficou feia, que ele teve que fugir para o deserto, porque Faraó, quando soube, disse, espera aí, temos um traidor aqui entre nós. Mandou matá-lo, e ele, para poupar a sua vida, fugiu para o deserto. E foi morar no deserto. Por que eu estou contando a história de Moisés? Porque ele quis resolver as coisas na sua força, no braço da carne. E Deus o levou ao deserto para lhe ensinar a ser manso. Por quê? Porque depois do deserto, Deus iria trazê-lo de volta ao Egito. Para fazer e falar com Faraó e fazer com que Faraó liberasse o povo a sair para a terra de Canaã novamente. E foi aí que Faraó não aceitou e vieram aquelas pragas famosas que está lá no filme 10 Mandamentos, se você quiser ver, ou então você lê na Bíblia Sagrada. Mas Deus precisava trabalhar no caráter de Moisés para tirar aquele ímpeto dele de fazer as coisas na sua força, no seu jeito, porque eu faço, porque eu resolvo, e ensiná-lo a ser manso. E a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés aprendeu a lição. Depois que tudo que ele passou, o Senhor trabalhou na vida dele, porque lá em Números, no capítulo 12, no versículo 3, a Bíblia diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus trabalhou nele, nessa questão do orgulho, para que ele aprendesse a ser manso e humilde de coração, como Jesus era. Jesus disse, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Então, deixa eu lhe dizer, você quer terminar bem? Tire qualquer raiz de orgulho, de soberba da sua vida. Porque os soberbos e os orgulhosos, sabe o que é que acontece? Terminam sós. Terminam sós. Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa orgulhosa e soberba. Você pode ter momentos de lapsos de memória e por um momento se achar alguma coisa. Mas se você é quanto mais nesse comportamento, aquela pessoa que onde chega, todo mundo tem que dizer, cheguei. Todos olhem para mim, eu sou o centro das atenções. Eu tenho a última palavra, aquela pessoa que numa roda de discussão, ela escuta, deixa todo mundo falar, mas no final, ela que faz o arremate. Ela é que tem a palavra final. É aquela pessoa que não aceita conselho. Aquela pessoa que não ouve ensino. Porque ela se basta a si mesma. Cuidado, porque você tiver essa atitude, você vai terminar mal. Terceiro, se você quer terminar bem a sua vida, compreenda que Deus está mais interessado na sua obediência do que no seu serviço. Deus está mais interessado em que eu obedeça do que eu faça algo para Ele. No versículo 16, na verdade no 18, Uzias queimou incenso nos altares. Uzias quis fazer um trabalho que não era dele. Deus tinha chamado os sacerdotes para aquele ofício. E Uzias quis fazer, porque ele queria produzir. Ele queria mostrar serviço. Ele queria dizer, eu também faço, eu não só reino. Deus, eu não apenas reino o povo, mas eu também ofereço sacrifício a Ti. Eu também cuido, eu também sei cuidar das coisas espirituais. Meu querido, eu quero lhe dizer que Deus não está em busca de produção, mas Deus está em busca de prostração. Eu vou repetir, Deus não está em busca de produção, Deus está em busca de prostração. Ao derrubar o apóstolo Paulo do cavalo, quando Paulo estava indo para Damasco para perseguir a igreja, nos primeiros dias da igreja, o Senhor apareceu a Paulo, que era orgulhoso, que era cheio de si, que achou que estava fazendo um serviço a Deus. Ele disse, olha, eu estou indo perseguir os hereges. Esses cristãos aí são os hereges. Nós do judaísmo, que somos a religião verdadeira, conseguiu cartas de autorização das autoridades religiosas para ir perseguir os hereges. E ele estava crendo, irmãos, que estava fazendo um serviço a Deus. E o Senhor derruba Paulo no cavalo, porque aparece na visão, na estrada, o cavalo se assusta com aquele clarão de repente, e se levanta e Paulo cai, e com aquele clarão Paulo perde a vista. E o Senhor fala para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí o Senhor dá a instrução, levanta-te, vai agora, fica lá num determinado lugar. Porque eu vou começar a trabalhar na tua vida. E os cristãos daquela cidade que estavam ali, sabendo do que Paulo vinha fazer, estava todo mundo apreensivo e temeroso. E Deus aparece para, acho que é Ananias, diz, Ananias, vai lá na casa tal, no lugar tal, e lá Paulo vai estar, e eu quero que você vá lá orar por ele. Ananias diz, espera aí, Senhor, como é que eu vou orar pelo cara que veio nos perseguir? E o Senhor disse, eu tenho um propósito na vida dele. Olha aqui, Atos capítulo 15, do versículo 9. Atos 9, versículo 15. O
que é que Deus diz para Ananias? Vai até lá, porque esse é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo, queridos, ele estava pensando que estava prestando um serviço a Deus. E na verdade ele estava desobedecendo a Deus. Às vezes a gente acha que pelo muito fazer as coisas está agradando a Deus. Tem gente que passou o ano todinho fazendo desgraça, miséria. Aí quando chega no final do ano, faz uma cota, junta cesta básica e vai distribuir no asilo, vai dar presente para a criança. Tem empresário que passa o ano todo oprimindo seus funcionários, pagando os salários irrisórios, explorando as pessoas, gritando com os funcionários, fazendo assédio moral. Aí quando chega no final do ano, ele se veste de Papai Noel, compra os presentes, bota no carro e vai lá na favela e vai distribuir. E diz, fazer uma boa ação. Como se aquilo ali, pronto, ó, zerei tudo. Deus está mais interessado na nossa obediência do que no nosso serviço, do que no nosso fazer. Nós precisamos entender isso. A queda de Lúcifer, que nós chamamos de Satanás ou diabo. Lúcifer, irmãos, ele era extremamente produtivo no céu. A Bíblia diz que ele era o regente dos anjos. Marcava todos os ensaios com todo o coral. Ele que passava todo mundo cantava pianinho, bonitinho. Estava lá. Mas a Bíblia diz, apesar de todo o ativismo dele, ele não foi nem quebrantado e nem obediente a Deus. E por isso, ele perdeu a sua posição. E Deus o destituiu da sua posição. Porque Deus não quer simplesmente produção. Eu sempre digo aqui na igreja, nós não estamos aqui para fazer o circo andar. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, Nós não temos que fazer, nós temos que ser. Que o fazer é consequência do ser. Amém? O Senhor diz lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer que você o conheça. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu tempo, Deus não precisa das tuas boas ações. O Senhor, quando Ele vai pedir alguma coisa na Bíblia, diz, filho meu, dá-me o teu coração. Amém? Então, mais do que obediência, mais do que sacrifício, aliás, Deus quer a minha obediência. Quarto, se eu quiser terminar bem a minha jornada, eu tenho que entender que se não houver arrependimento e mudança de atitude, da minha parte, vai ser tarde demais para virar o jogo da vida ao meu favor. Eu vou repetir. Se na minha vida eu não tiver mudança de atitude, se eu não tiver arrependimento dos meus atos, vai ser tarde demais para eu mudar o jogo da vida, para eu virar o jogo da vida em meu favor. O que é virar o jogo? É quando você está perdendo e nos momentos finais. Como, por exemplo, a gente viu na Libertadores, o Flamengo estava perdendo. E, se eu não me engano, nos 3 ou 4 últimos minutos do segundo tempo, ele estava perdendo de 1-0. E ele faz 2 gols e vira o jogo. No finalzinho, virou o jogo a seu favor. Na vida, se eu não tiver arrependimento, se eu não mudar as minhas atitudes, eu vou ficar igual àquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Já ouviram essa música? Tem gente que é Gabriela, síndrome da Gabriela.
Não muda, não aprende com o passado, não aprende com os erros. É sempre a mesma coisa. É copo cheio não cabe mais nada. Você vai colocar alguma coisa, ele transborda, porque ele não cabe mais nada. A Bíblia diz que Uzias ficou leproso. E o que foi que aconteceu? Ele não se arrependeu. Simplesmente ele foi tirado do palácio, foi colocado numa casa isolada, e a Bíblia diz que ele passou ali o resto dos seus dias. Vocês lembram daquela história daquele rei que pecou e o Senhor disse, você vai morrer. Ele disse, Senhor, ele não disse em nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Mas disse, mas Senhor, eu me arrependo, me perdoa. E Deus disse, tá bom, eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. O que foi que aconteceu? Arrependimento, mudança. Aqui com Uzias não houve isso. Perdeu a oportunidade de mudar o jogo, de mudar a sua história, porque não aprendeu com os erros do passado. Tem uma pessoa na Bíblia que ela conseguiu virar o jogo nos 47 minutos do segundo tempo, nos acréscimos do juiz. Sabe quem é essa pessoa? O ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele arrependeu-se nos últimos momentos da sua vida, dos seus erros, e ele virou o jogo da sua vida a seu favor. Olha, acompanhe comigo, Lucas no capítulo 23, no versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um dos ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos mereceram. Mas este, referindo-se a Jesus, não fez mal nenhum. E no versículo 42, e acrescentou Jesus, e ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 43? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém já disse que no céu nós teremos 3 surpresas. Quais são? Algumas pessoas que a gente pensa que estarão lá, que aliás, que não estarão lá, estarão. Outras que nós pensamos que estarão lá, não estarão. E qual a terceira surpresa? Nós estaremos. Ai, Jesus, eu cheguei. Querido, de uma coisa, nós podemos ter certeza. Esse ladrão da cruz estará lá. O mais improvável de estar, vai estar, porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu quero lhe dar um conselho. Não se deixe dominar pela sensação de impotência, sentimento de culpa, de que não existe saída, e que por causa disso você não busca mudança. Ah, porque eu errei no passado. Errou, mas aprenda com o seu passado. Não deixe que o seu passado lhe prenda. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu passado, por melhor que ele tenha sido, ou por pior que ele tenha sido, você não pode ficar preso a ele. Porque se o seu passado foi muito bom, e você ficar preso a ele, você não vai viver o seu presente, você não vai desfrutar o presente, você vai dizer, bom era naquele tempo. Bom era naquele tempo. Ah, a pessoa está viva hoje com 60 anos, 50, 70. Parece que não aconteceu mais nada de bom na vida dela hoje. Aí ela fica só lembrando. Bom era no nosso tempo, não era, João? Aí senta na praça, conversando. Bom era no nosso tempo. E aí começa a falar. E sim,
Aquele tempo passou, você viveu, e hoje não está acontecendo nada de bom. Então, o passado, por melhor que tenha sido, ou por pior que ele tenha sido, ele não pode prender as nossas vidas. Se Deus nos permite estar vivo hoje, é porque nós temos chances de construir algo novo hoje, de viver novas coisas, de fazer diferente. Não fique preso ao seu passado. Vire o jogo da vida. Você não está fadado a repetir as mesmas coisas. Ah, porque foi um trauma. Sim. Marcou, está lá. Traumatizou. É como uma cicatriz. Aconteceu aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui de quando eu era menino pulando cerca. Está aqui o resto da vida. Mas eu ainda pulo cerca hoje, pulo. Eu vou lá no interior, preciso pular uma cerca, passar lá no cercado do meu pai. Ontem mesmo eu andei querendo subir em cima de uma para fazer uma demonstração. Por quê? Porque eu não vou deixar que aquela cerca... Cerca. O que foi? Palpitação. Cerca. Motor. Gente, vamos virar a página. Amém? Vamos seguir a vida. Não perca a chance de virar o jogo da vida a seu favor. Não pense que está velho demais. Irmãos, Abraão, a Bíblia diz que ele casou com Sara, teve Ismael, teve Isaac. E Sara morreu. Sabe o que aconteceu? Abraão não ficou na beira do túmulo. Eu quero ir com ela. Eu me jogo. Não tem gente que diz, me segura, porque senão eu vou. Ficou lá na beira do túmulo. Não. A Bíblia diz, sabe o quê? Depois disso, Abraão viveu mais muitos anos e ainda teve, sabe quantos? Mais 6 filhos. E casou com uma mulher chamada Quetura. Quase foi Quintura. Foi por isso que teve mais 6 filhos. Casou com Quetura. A vida segue. Amém? Não tem um ditado popular de a fila anda? A vida segue. Não é que eu vou desprezar o meu passado, não vou desprezar o que eu vivi, não vou fazer pouco caso, minimizar as mágoas e os traumas, mas eu também não posso supervalorizar e fazer com que me prenda e me impeça de viver o que Deus tem para mim hoje. Porque o jogo da vida só termina quando acaba. Amém? Uzias ficou o resto dos seus dias lá, isolado. E por último, eu quero que você aprenda, de uma vez por todas, que ninguém, por mais importante que seja, é insubstituível. Não existe insubstituíveis. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Versículo 21. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte. Morou na casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, tinha o seu cargo na casa do rei, julgando o povo. Jotãozinho foi lá e tomou o lugar do pai e continuou dando sequência à sua vida, porque ninguém é insubstituível. Lembrei de uma frase, irmãos, que eu ouvi ontem. Ontem, quando eu fui para o interior, para a casa do meu pai, e eu fui com as minhas irmãs, e a gente conversando, né? São 2 horas de viagem, a gente aproveita para atualizar os assuntos da família e de tudo. E aí a gente conversando, teve uma irmã minha que ela disse a seguinte frase: um dia você será apenas um retrato em cima de um móvel numa sala.
e depois de algum tempo, nem isso. É ou não é? Lá no interior a gente tem fotos que ficam da parede, outros ficam no móvel. Um dia você vai ser apenas um retrato em cima de um móvel. E depois, com o passar do tempo, nem isso. Porque os seus tataranetos não vão guardar a foto sua. Esse aqui é o meu tataravô. Ai, como esse homem, eu devo muito a este homem. Você acha que o seu tataraneto vai ficar preocupado? Não vai. Ele vai viver a vida dele. Ninguém é insubstituível. Todos nós estamos passando, irmãos. Então vamos olhar para a vida. Vamos aproveitar. Vamos viver o hoje. Tire essa síndrome de que o mundo tem que girar ao seu redor. Porque você vai passar. Eu me lembro, sabe de quem? De José. Quem não sabe da história de José? José, por interpretar um sonho de Faraó, Faraó colocou José como governador do Egito, abaixo somente dele. José governava tudo, mandava em todo mundo. E sabe o que foi que aconteceu? Um dia José morreu, como acontece com todas as pessoas. E a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Êxodo, eu quero que você leia, Êxodo 1:8. Êxodo 1:8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, um novo faraó, que o quê? Não conhecera José, que não sabia o benefício que José tinha feito ao interpretar aquele sonho e das vacas gordas e magras, e que interpretou como sendo 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Ele disse, vamos guardar nos 7 anos de fartura 1/5 da produção, para guardar para ter quando chegar os 7 anos de seca. E aquilo poupou os egípcios e toda a população vizinha. Surgiu um novo faraó que desconheceu o benefício que José tinha feito ao povo. E sabe o que foi que esse faraó novo começou a fazer? Começou a oprimir o povo e começou a dizer para as parteiras, começou a oprimir o povo e dizer, eles estão muito numerosos, vamos começar a cuidar para que eles não se reproduzam, porque senão eles vão nos dominar. José foi importante, teve o seu período, mas passou, porque ninguém é insubstituível. Josué substituiu Moisés, que foi o líder que conduziu o povo para tirar da escravidão do Egito. Deus disse, Moisés, você vai até aqui, daqui para frente vai ser Josué que vai assumir a missão. Moisés disse, Senhor, o Senhor tem certeza que pode prescindir da minha pessoa? Olhe, Senhor, Josué está ali tremendo nas bases. Deus disse, rapaz, deixa comigo que eu sei o que é que eu estou fazendo. Você vai até aqui. Aqui é o seu limite. Salomão assumiu o lugar de Davi, que foi considerado o maior rei de Israel. Mas passou. Qual é a conclusão que eu quero que você chegue comigo? É que o segredo para a gente terminar bem a nossa jornada está em caminhar com Deus, em conhecer a Deus. Moisés, quando o Senhor falou com ele, disse, Moisés, eu estou me agradando de ti. Sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, se tu está te agradando de mim, se eu estou encontrando graça diante de ti, pois me faz te conhecer mais, me faz conhecer o teu caminho. Ele disse em Êxodo 33:13, Senhor, me faz conhecer o teu caminho. Moisés não pediu mais poder, não pediu mais influência, não pediu para prorrogar os seus dias, ele disse, Senhor, eu quero só te conhecer. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, Senhor,
eu abri mão de tudo, porque eu quero te conhecer. Aquilo que era lucro para mim, aquilo que era orgulho na minha religião, porque eu era fariseu dos fariseus. Senhor, eu considero tudo isso como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Eu estava vendo hoje de manhã, quando eu acordei, ainda terminando aqui essa mensagem, eu fui ler um livro que eu li e eu me lembrei desse livro. E o título do livro é exatamente esse, Só Termina Quando Acaba, do pastor aposentado R.T. Kendall, que pastoreou a igreja de Westminster, na Inglaterra, no século XX. Ele hoje está bem velhinho, está vivo, inclusive, de vez em quando vem aqui ao Brasil. Ele disse o seguinte: tenho aprendido algo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais o teme e o ama. E quanto mais tempo passa com ele, mais sente que precisa dele. A melhor maneira de vir a conhecer alguém é passar tempo com essa pessoa. E isso também se aplica a Deus. Você quer terminar bem a sua vida? Conheça a Deus. Tenha intimidade com Deus. Aproxime-se do Senhor. Sabe por quê? Porque terminar bem ou terminar mal é definido, sabe o quê? Pelo seu estado espiritual quando você morre. Como é que você está? Só tem duas possibilidades de terminar a sua vida: sem salvação ou com salvação. Sem salvação, você vai estar eternamente perdido. Igual lá na parábola do rico e do Lázaro. Lembra que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro? Lázaro era um mendigo, morreu. E o rico, que a Bíblia diz, não diz qual é o nome dele, morreu. E lá, o rico padecendo e Lázaro numa boa. Ah, pastor, o rico estava sofrendo porque foi rico e o pobre estava sendo beneficiado porque foi pobre. Tem nada a ver com isso. Está descrevendo duas situações ali. Mas Lázaro terminou bem porque ele se aproximou de Deus. E o rico terminou mal porque não quis saber de Deus. O que define se você termina bem ou mal é a sua proximidade, é o seu conhecimento de Deus. Porque se você vive essa vida sem conhecer a Deus, você não vai terminar bem. Ah, pastor, mas eu já me converti, eu sou cristão, eu tenho certeza da minha salvação. Eu posso terminar mal? Pode. Como assim? Não estou falando de salvação. Você pode ter certeza de salvação, você pode servir a Cristo e ir para o céu. Mas como é que eu vou para o céu e termino mal aqui? Porque você, querido, apesar de não estar espiritualmente perdido, você passa pela vida sem deixar um legado. O seu legado não é positivo. Por que que o meu legado não é positivo? Vários motivos. Exemplo aqui. Se deixa ser dominado pelo orgulho, uma pessoa orgulhosa, que ninguém suporta e ninguém quer estar junto. As pessoas, alguns toleram. Se você é patrão, o cara ali tolera porque você é o patrão dele. Mas se você disser assim, rapaz, depois da empresa, vamos ali para um restaurante, o cara diz, o quê? Eu já passei o dia todo, o cara... E eu ainda vou para o restaurante com ele? Não, patrão, eu já tenho um compromisso. Fica para o próximo. Se acha insubstituível, que você é você, e depois de você é você, e depois ainda é você. O mundo não gira em torno de você. O mundo existia antes de você chegar, e vai continuar existindo quando você partir. Simples assim. O máximo que pode acontecer é levar o seu corpo no carro de bombeiros. É ou não é? Leva Ayrton Senna no carro do corpo de bombeiros. Que mais? Gugu no corpo de bombeiro. Mas vai. Não tem.
Como eu diria no interior, ninguém fica para semente. Porque tem algumas sementes que nem é boa para plantação, não é não? Semente brocada. Tem gente que é uma semente brocada. Eu me lembrei da história do cara que disse, rapaz, disse que estava de férias em Israel, viajando com a mulher e com a sogra. Aí a sogra teve um piripapo lá e morreu. Aí o cara foi na funerária e disse, olha, quanto é o traslado da minha sogra lá para o Brasil? O cara disse, olha, se você enterrar aqui em Israel, você vai gastar $2.000. Se você levar para o Brasil, você vai gastar $20.000. É mais barato você enterrar aqui. Ele disse, não, eu pago os $20.000. Por quê? Porque eu ouvi dizer que quem é enterrado aqui ressuscita, e eu não quero correr o risco. Então, bote nos $20.000 que eu pago com prazer, mas ela vai ser enterrada lá. Meu querido, ninguém fica para semente. Por que eu posso não deixar um legado? Porque eu não cultivei a minha fé, vivi uma vida espiritual medíocre, muito aquém daquilo que Deus tinha para mim. Por que eu posso não ter um legado? Porque eu posso ficar preso a relacionamentos fracassados que eu tive na vida, que eu não consegui dar a volta por cima, me reerguer e recomeçar. Por que eu posso terminar mal a vida? Porque eu posso viver uma espiritualidade, uma identidade espiritual confusa. Como assim, pastor? Pensando que Deus quer mais o meu serviço do que a minha obediência. E por isso eu sou aquela pessoa que eu tenho que sempre estar dando, eu tenho sempre que estar fazendo, eu tenho sempre que estar, porque a forma de eu me sentir gente útil e viva é se eu estiver fazendo e não sendo. Então, cabe a nós decidir, queremos terminar bem ou queremos terminar mal? Essa é a escolha que temos que fazer, sabendo que isso vai definir não apenas o nosso destino eterno, mas vai também definir o tipo de vida que nós queremos viver neste mundo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.